e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, a seguir você verá algumas recomendações de como permanecer em adoração ao nosso Deus, mesmo não havendo a nossa rotina de cultos e programações especiais. O culto familiar. Aproveite esses dias de distanciamento social para fortalecer o culto familiar em sua casa. Aqui vão algumas dicas de como se proteger do coronavírus, conhecido como Covid-19. Lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel, evitar aperto de mãos. Se estiver gripado ou gripada, utilizar máscara. Tente manter sempre 1 metro de distância e evite oração de mãos dadas. Para que você possa continuar sua adoração através dos dízimos e ofertas, essa conta no Banco do Bradesco está disponível. Tire um print da tela para salvar as informações. Também há o aplicativo 7Me e através dele você também poderá fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tiver o aplicativo, para obter, é só posicionar a câmera em cima do QR Code e escanear. Você será direcionado para o local correto e poderá dar início ao download. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar o aplicativo, pode escanear esse QR Code e será direcionado ao vídeo explicativo. E por último, mas não menos importante, estaremos utilizando a hashtag #MeuLarUmaIgreja. Tire uma foto em algum momento durante o culto e mencione o @AdventistasSerraria. Estaremos repostando as fotos e assim tentaremos ficar conectados entre irmãos, mesmo cada um estando em seu lar. E para finalizar, em Provérbios 24:3 encontramos o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis em meio às provações. Boa noite, meu irmão da Igreja Serraria. Boa noite a todo o distrito da Serraria. Boa noite a você, meu amigo, minha amiga, que nos dá o prestígio da sua audiência. Nós aqui estamos para, mais uma vez, ser usado por Deus, sendo honrado e responsabilizado por Ele, para transmitir a sua palavra. É nossa oração que o irmão esteja com o coração aberto, com a mente aberta, para receber a instrução que vem do céu, porque vem da palavra de Deus. Nós fomos dirigidos a trazer uma mensagem para a igreja que fala sobre a palavra de Deus. Tem como tema Vestido para Salvar. E esse tema ele está fundamentado no capítulo 65 do livro de Conselhos a Professores, Pais e Estudantes, da serva do Senhor, nossa irmã White. Esse tema ele tem como propósito ilustrar mais uma vez a situação do crente, a situação do cristão perante as circunstâncias em que vivemos. Nós todos sabemos que existe vestuário apropriada para aquele soldado que vai à batalha. Existem circunstâncias também que são previstas e são definidas para determinadas ocasiões. E nós sabemos que também com o cristão não pode ser diferente, porque é nosso conhecimento de que nós vivemos em um conflito espiritual, em uma batalha, em uma guerra, onde 2 poderes disputam a mente de cada ser humano. Então, como soldado do exército de Cristo, como guerreiro do exército de salvação, nós também precisamos estar adequadamente vestidos e também com os armamentos que nos são necessários para o enfrentamento dessa batalha. Então, é com esse propósito que nós vimos aqui, compartilhar do pão que já nos alimentou,
e que certamente irá alimentar também a você, meu irmão, a você, minha irmã. Nós pretendemos fazer a leitura de 3 textos bíblicos, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Nós temos um outro texto também, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. E o último texto que está no livro de Efésios, capítulo 6. Eu peço que os irmãos já estejam com a sua Bíblia preparada para que nós possamos acompanhar no momento oportuno. Mas antes de tudo, nós pedimos que os irmãos estejam em espírito de oração e pedimos que agora baixem suas cabeças, suas frontes e com adoração ao Senhor nós oremos a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia permanece sobre nossas vidas. Nós te agradecemos porque o teu Espírito, Pai, que habita em nós, também tem transformado o nosso viver e tem nos comunicado, Pai, da tua palavra. Nos alimentado, nos dado os nutrientes que nos são necessários para vencer as lutas de cada dia desta vida. Nós te suplicamos, Pai, que o Senhor, desde agora, esteja protegendo, guardando os lares dos teus filhos e lhe dando, Pai, sabedoria para que possa guardar, compreender e praticar a tua palavra. Da tua serva, nós fazemos agora uma leitura dos quais nós tiraremos 5 conselhos para aqueles que se entregaram a ti e que formam o teu exército de salvação. Então, nos ajuda a compreender, nos ajuda a guardar e nos ajuda a praticar as tuas palavras, Pai. É o que nós te rogamos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto ele foi extraído da lição da escola sabatina, da nossa primeira lição. E essa lição, esse texto ele tem como título Estudai a Bíblia por vós mesmo, que já é um conselho, né? Um conselho do Espírito de profecia. E nós sabemos que a salvação é individual. Nós sabemos que nós precisamos estar preparados também individualmente. E nenhum preparo vem senão da palavra de Deus. Então, eu convido os irmãos a acompanharmos a leitura desse texto, que certamente trará ótimos conselhos para a nossa vida espiritual. A serva do Senhor diz assim: nada há melhor calculado para dar vigor à mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma amplidão mental, uma nobreza de caráter e uma estabilidade de propósitos que raramente se vê nestes tempos. Sabemos que os homens se transformam de acordo com aquilo que contemplam. Se pensamentos e preocupações vulgares tomam a atenção, o homem será vulgar. Se for negligente demais para obter qualquer coisa, senão um conhecimento superficial da verdade, não receberá as ricas bênçãos que Deus teria prazer em lhes conceder. O conhecimento de Deus não se adquire sem esforço mental e oração, rogando sabedoria. Muitos estão convictos de que os preciosos tesouros do reino de Deus e de Cristo estão contidos na palavra. Sabem também que nenhum tesouro terrestre é alcançado sem penoso esforço. Por que então deveriam nós esperar entender o sentido das Escrituras sem um diligente estudo? A Bíblia interpreta a si mesma. Um texto deve ser comparado com outro. O estudante deve aprender a encarar a palavra como um todo e ver a relação de suas partes. Nós já conhecemos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que diz que toda a Bíblia é dada por inspiração de Deus e é proveitosa. Devemos dar atenção ao Antigo Testamento, não menos que ao Novo,
porque os dois formam uma só palavra de Deus. E aqui vem o primeiro conselho extraído do texto da serva do Senhor, que diz o seguinte: conserve o estudante sempre sua Bíblia consigo e, em tendo oportunidade, leia uma passagem e medite nela. Enquanto anda nas ruas, aguardando um encontro, aproveite a oportunidade para adquirir do tesouro da verdade pensamentos preciosos, não com o propósito de encontrar texto das Escrituras que possa usar com o fim de provar suas teorias, pois que isto seria torcer as Escrituras para sua própria perdição. Mas deve o estudante esvaziar-se de todo preconceito e com coração humilde e submisso, com o eu oculto em Cristo e com fervorosa oração, buscar sabedoria divina. Temos um exemplo. Nas Escrituras nós lemos aquela situação que o nosso Salvador Jesus Cristo explicitou para seus discípulos, que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em que se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhe do espírito e, ao chegar o tempo de prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não o houvesse advertido previamente. E assim, meu irmão, nós nos encontramos hoje nessa situação que profeticamente sabemos que estamos no limiar do fim desta terra, deste mundo. E nesse futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou também àqueles discípulos pela palavra de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo de graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem um devido preparo. Isso é bem forte, né? Porque nós sabemos que necessitamos hoje, muito mais do que antes, de estarmos verdadeiramente convertidos pela palavra de Deus. Nós sabemos também, irmãos, que necessariamente nós precisamos nos alimentar com qualidade desta palavra, porque dela depende a nossa vida. Estudamos nessa semana, no texto da Escola Sabatina, que a palavra que Deus Ele nos dá como vida, não como vãs palavras, mas palavras que nos fortalecem diariamente e nos concede vida eterna. Eu peço para os irmãos abrir sua Bíblia no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Para nós fazermos a leitura que sustenta esse primeiro exemplo. Capítulo 2, verso 15 de 2 Timóteo, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos, irmão, saber manejar essa arma que é poderosa em nossas mãos, a palavra de Deus. Nós precisamos saber manejar essa palavra para nos alimentarmos. Precisamos também para nos dar confiança, para aumentar e fortalecer a nossa fé, mas também para salvar vidas. Porque quando você é interpelado por o seu vizinho, pelo seu familiar em casa, pelo seu amigo, se você não tiver sustentado nessa palavra, que testemunho o Senhor dará para aquela pessoa que carece da salvação de Cristo como nós? Então é nosso dever, é nossa obrigação ter a arma de Deus, que é a palavra de Deus, mas também saber manejá-la, ter ela como propósito da nossa defesa própria e também de salvação para outros. Sejamos
cuidadosos na maneira de interpretar as Escrituras. Lede-a com o coração aberto à entrada da palavra de Deus e ela manifestará a luz do céu, dando entendimento aos simples. É fácil dar falsa interpretação à Escritura, salientando passagens e atribuindo-lhes certos significados que, à primeira vista, pode parecer correto, mas, mediante um estudo adicional, ficará manifesto que é falso. Tudo isso nós estamos vendo no estudo das lições da escola sabatina. Os comentários bíblicos, os textos que nós somos convidados a ler, as circunstâncias que estão permeando cada dia, né? Cada estudo da lição. Ele está dizendo que tem um mundo fora, tem ateus e cristãos também, que estão desvirtuando completamente a palavra de Deus. Somente aquele que souber manejá-la, que tiver habilidade e intimidade com a palavra de Deus, saberá aproveitá-la no seu melhor conteúdo. Provérbios 16, 25 diz que há caminho que parece direito ao homem, mas ao seu fim são os caminhos da morte. E a ignorância também é bíblica, que a ignorância não é desculpa para o erro ou para o pecado, quando há toda a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele de nós requer. Quando o doutor veio a Jesus com a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? O Salvador lhe fez referência às Escrituras, dizendo: o que está escrito na lei? Como a leis? A ignorância não desculpará jovens ou velhos, nem os livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus, pois tem ao alcance uma exposição fiel daquela lei, de seus princípios e de seus requisitos. A palavra de Deus nos sustenta. Nós somos indesculpáveis perante Deus, porque nós temos a palavra e temos a natureza como exemplo do Deus vivo que temos, das leis que Ele requer que nós cumpramos. Então, certamente, nós não temos desculpa, porque nós temos sim oportunidade para buscar e saber da vontade de Deus para nossas vidas. Jesus prometeu a seus discípulos aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João 14, 26. Mas os ensinos de Cristo devem previamente ser armazenados na memória, a fim de que o Espírito de Deus nos traga a lembrança no tempo de perigo. E como Davi disse no Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que seja esse também a nossa atitude de ler, comê-las como fez o profeta Isaías e guardá-la no seu coração, como tem a sugestão aqui do profeta Davi. Segundo conselho, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou de impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. Repitamos, façamos nossa a petição do salmista. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. Meus irmãos, todos os que realmente dão valor a seus interesses eternos devem estar de sobreaviso contra as incursões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão e já estão sendo assaltados por Satanás. É impossível conservar-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas, dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes, assalta o analfabeto com o motejo ou com a zombaria, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e raciocínios filosóficos, igualmente calculado para suscitar a desconfiança nas Escrituras ou desdéns por ela.
Nós também lemos nessa semana, foi assunto da nossa lição da escola sabatina, a suscitação de dúvida que a serpente fez lá no Jardim do Éden. Uma pergunta pequena, sutil, onde ele diz assim: é assim que Deus disse? Essa pequena expressão, ela pode colocar e vai colocar muitas dúvidas na cabeça, na mente daqueles que não estiver completamente preparados e souber manejar a palavra de Deus. Eu peço para os irmãos também fazer a leitura do segundo texto, que está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8, que diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E isso não é brincadeira, irmão. Está aí Satanás às nossas voltas, cada dia, em cada momento, procurando nos afastar do caminho de Deus. E essa é a forma dele nos devorar, como diz a palavra de Deus, né? Porque fora de Deus, nós somos presas fáceis para o inimigo. Cristo estabeleceu as condições para o serviço aceitável a ele. Ele diz o seguinte, em João 12, 25: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de guarda. Se os seguidores de Cristo se lembrassem que o preço da vida eterna é a eterna vigilância. Muitos têm a fé vacilante, a menos que sejam revigorados, revividos, despertado à ação, suas almas se perderão. Esqueceram-se os adventistas do sétimo dia da advertência dada no 6º capítulo de Efésios, que é o próximo texto que nós vamos ler. Estamos nós empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas. Essa realidade precisa ser presente na nossa mente a cada dia, irmãos. A menos que sigamos nosso líder bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. E concluindo, o terceiro conselho, peço para os irmãos acompanhem a leitura de Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 17. Que diz o seguinte, ele fala da armadura de Deus. Essa é o vestuário que nós precisamos ter a cada dia. Ao acordar, ao deitar, reservá-lo para que nós o tenhamos no próximo dia. A armadura de Deus. Que diz o seguinte, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é essa a nossa contribuição que nós temos para hoje, para que os irmãos tenham como base a sua Bíblia, a palavra de Deus, que em nenhum momento se deixe essa arma poderosa, a única que nos pode trazer salvação, porque ela fala de Cristo, nosso Salvador, que não deixe de forma nenhuma ela em um canto separado, sem lhe dar devida assistência, e que o Senhor
com seu bom e santo Espírito, esteja presente, lhe assistindo e lhe instruindo a cada momento que o Senhor buscar em oração, com humildade de coração, para estudar e guardar a sua palavra. Nesse momento, eu peço que os irmãos, mais uma vez, se coloquem em espírito de oração para nós concluirmos a mensagem. Bondoso e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque a tua graça continua à nossa disposição em todo o tempo, Pai. Porque é teu pensamento, Pai, nos salvarmos. E o Senhor, no seu plano perfeito, já de tudo providenciou para que nós tenhamos plenas condições de, na tua força, resistir e vencer as tentativas do mal, Pai. Então, Senhor, mais uma vez nós te suplicamos que o teu Espírito Santo continue nos convencendo dos nossos pecados, Pai. Continue nos instruindo, nos iluminando a mente, nos dando discernimento espiritual, para que nós te busquemos nos teus caminhos, Pai. Que nós recorramos sempre a ti, Pai, buscando os teus ensinamentos, a tua luz, a tua palavra de salvação na tua Bíblia, Pai.
E nós te pedimos também que o teu Espírito continue sendo o nosso professor, o nosso instrutor e o nosso guia durante todo o tempo. Essas graças nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.